Graça e paz a todos, seja bem-vindo ao Júnior Saltério Podcast. Se você não conhece o canal, é a sua primeira vez aqui, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, porque aqui nesse podcast é um momento no canal onde nós vamos falar sobre a Bíblia na prática. Ou seja, nós vamos trazer pessoas aqui para nós conversarmos sobre assuntos que dizem respeito ao seu dia a dia, tá bom? Mas voltado para a Bíblia. Ou seja, o que a Bíblia fala a respeito de casamento, de empreendedorismo, o que a Bíblia fala sobre ministérios, o que a Bíblia fala sobre família, como ser um bom pai, como ser um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, enfim, tudo isso e muito mais, porque a Bíblia é bem ampla, como eu costumo dizer, é o manual do fabricante, o autor da vida deixou o manual para que nós possamos ter uma vida boa, abundante, uma vida muito melhorada, um upgrade constante, pois assim é a santificação. Então, para hoje, para a conversa de hoje, nós estamos muito contentes por poder receber Davi Garcia. Seja bem-vindo, Davi Garcia. Obrigado, prazer é todo meu. Graças e paz a todo mundo. Espero que seja um momento aí edificante para mim e também para todos nós. Falar de Deus é sempre um desafio, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque é Ele que rege tudo. Amém. Porque Deus é infinito. Então, falar de Exatamente. Deus, nós ficaríamos aqui horas e horas e horas e dias, e vamos ter o privilégio na eternidade de conversar bastante sobre Assim a palavra seja. de Deus, conversar bastante sobre ele, e é muito gostoso, né, meu? E ele, como ele disse, é um desafio e é muito gratificante, por quê? Porque é o próprio Deus que vai nos direcionando. O Davi Garcia, olha só, o Davi Garcia tem 29 anos, é casado com a Aline Oliveira, ele é natural de São Paulo, ele é instrutor de Pilates também, professor de dança e é missionário voluntário na Companhia Artística ProArte, que é a Companhia Interdenominacional de Arte Cristã. E hoje a nossa conversa vai ser direcionada ao ministério dele, a esse chamado artístico, esse chamado que Deus fez a ele, essa vocação, deu essa vocação para ele. Exatamente. E vamos conversar um pouquinho aí sobre esse assunto. Eu gostaria que você dissesse, como eu costumo, geralmente eu faço essa pergunta primeiro para os nossos convidados do Júnior Saltério Podcast, sobre a sua conversão, o seu encontro com Cristo, essa sua experiência, como que se deu isso? Aí a gente já pode Bom, conhecer um pouquinho mais de você também. a minha conversão em si se deu quando eu era criança em si. Meus pais, eles são cristãos. Cresci no berço evangélico, então Uhum, nasci na igreja, frequentei vim da Bleia, então da Assembleia de Deus sim, sim. especificamente, fui crescendo, aprendendo, mas aí com meus 9 anos, 10 anos, aí eu entendi que mesmo criança eu precisaria aceitar Cristo e eu precisaria tê-lo como meu salvador e não só porque eu estou seguindo meus pais, porque eu tenho idade de seguir meus pais aonde eles querem, onde eles forem. E eu decidi, falei com o pastor, me entreguei a Cristo, aceitei a Jesus Sim, e com 11, com 10, mas no ano que eu ia fazer 11, entendi. eu conversei com o pastor, minha irmã ia se batizar, ela tinha Uhum, 12, aí me passou, ó, geralmente eu não faço batismo de menor de 12 anos, por questão de consciência, por uhum, questão de saber o que quer, mas como você me procurou e como eu conheço você e sei da sua procedência, então vamos conversar e se tudo der certo a gente te batiza assim sem problema nenhum. Então eu quis muito me batizar, então eu fui, conversei. Tanto que o pastor, eu lembro até hoje que no meu batismo ele separou um tempinho para poder falar, ó, eu nunca batizei uma criança ainda, uhum. mas vai ser a primeira vez porque eu sei que se eu dar o microfone pro Davi, ele vai saber abrir um culto, vai saber fazer um culto como a gente faz, Uau. sem problema nenhum. Então aí eu batizei lá em 2008, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. Hum, Eu sei que foi dia 1º de maio, mas não lembro exatamente o ano, porque aí, como tem essa questão de transição de datas, aí sim. fica muito confuso pra mim. Mas é mais ou menos por 2008, 2007, nessa faixa etária. Hum, E aí, desde então, eu comecei a servir na obra, comecei a participar dos grupos, fazer a parte do grupo das crianças, depois fui para adolescentes, já participei de hum, jovens, participei do Ministério de Louvor,
até chegar ali na dança, até chegar ali no teatro e por aí vai. É, que bacana. E como que foi, Davi, seu encontro com a dança? Bom, acho que é bem curioso falar porque é bem diferente de muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas Hum, que falam assim, eu vou, desde pequeno, sonhava em ser bailarino, sonhava em ser bailarina, e fui lá e hum, cresci no... Eu não, desde pequeno, eu queria ser outras coisas, tinha, eu falava assim, eu quero ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou pôr uma Bíblia embaixo do braço, eu vou fazer aqui, hum, vou fazer ali, mas, na verdade, Deus queria fazer coisas a mais. sim. E eu comecei a entender que Deus estaria me chamando a primeiro momento para a parte instrumental. Uhum. Então eu fui, aprendi bateria de maneira só autodidata, pedi Olha para que Deus me legal. ajudou e eu fui evoluindo. Aprendi bateria, aprendi teclado, aprendi violão, aprendi um pouquinho de base de violino, mas aí eu servi a Deus com isso, servi a Deus no Ministério de Louvor, Certo. participei do grupo de teatro da igreja, que eu fiz parte com meus 15 anos. Fazia ali uma coisa aqui, uma coisinha ali, mas Hum, até então a dança ainda não era tipo, uau, vou dançar. Mas eu lembro até hoje que eu tinha ensaios de sábado do coral da igreja, e eu fazia parte, o único ministério que eu fazia parte era do coral, e eu chegava sempre cedo. Só que antes do horário do coral, era o horário que as meninas da coreografia estavam dançando, estavam fazendo ensaio delas. uhum. E como eu ficava lá atrás esperando o ensaio do coral começar, eu e outros jovens começamos a brincar, imitando os movimentos delas, só pra brincadeira. Até então, sem levar nada a sério. Sim. Aí às vezes, vem estar com a gente, eu falo, Hum, não é o que eu quero. Teve uma vez que eu lembro até hoje que era uma dança que tinha que ser feita com duas pessoas, era tipo em duplas, aí uma não pôde ir na hora, eu tive que fazer com hum, ela. Eu fiz porque eu sabia o passo, porque eu copiava lá atrás sem uhum. saber, brincando, mas acabei pegando as coisas. E aí eu fui convidado para uma vigília de jovens. E aí nessa vigília acho que foi onde tudo mudou. Foi uma vigília que a gente estava lá celebrando, pulando lá na minha igreja, nessa antiga que eu frequentava. A gente tinha costume de dançar todo mundo junto lá na frente, nos louvores agitados. Uhum. E nos louvores menos agitados, a gente ia cada um no seu canto, cada um no seu momento com Deus. E nesse momento acabou os louvores agitados e eu tava cansado, como qualquer outro jovem, pulando, dançando pra lá e pra cá. E eu falei, vou lá atrás beber um pouco d'água, depois eu volto pro meu lugar e continuo a vigília no meu lugar, tranquilamente. Pra minha alegria, ou pra alegria de Deus, eu cheguei ali no bebedouro, peguei um copo d'água, enchi Hum, e eu fui tomar água. Quando eu tomei água, ouvi Deus falando comigo, volta lá e dança. Aí eu, quê? E eu olhei lá pra frente, tava vazio, não tinha ninguém hum, dançando. Porque você já tava no louvor, geralmente, que são mais de que a gente considera como adoração. sim. Mas eu falei, aí Deus falou, volta lá e dança. Aí eu falei, não sou doido. Aí ele, volta lá e dança. Aí eu falei pra ele, se você quer, ele falei pra Deus, né? Se o senhor quer que eu dance, você me pega aqui e me leva lá na frente. E dito e feito. Eu fechei o olho, quando eu abri o olho, eu já tava lá na frente. Não sei como eu cheguei, só sei que eu cheguei. E quando eu já cheguei lá na frente, eu comecei a dançar, porque eu sabia que, tipo, pô, Deus me pôs aqui, então eu vou ter que fazer o que tá mandando, né? Sim. Já que eu desafiei lá atrás. Uhum. E eu fiz, dancei, só que chegou um momento que o Ministério de Louvor começou a ministrar no louvor. Tipo, Deus tá falando isso, 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 então eu entendi, tipo, não é legal eu dançar agora pra não tirar a atenção das pessoas da ministração. Então eu me retirei, porque eu tava chorando, tava tremendo, tava sentindo o Hum, Espírito Santo sobre isso, e eu falei, vou agora pro meu particular. Aí foi quando ele usou a Daniele, uma amiga minha, que nessa época ali dos jovens, ela me pegou assim e colocou de volta no meio da nave da igreja e falou, por que você parou? Deus mandou você continuar. Por que você parou? Continua, porque através dessa dança vou transformar, vou libertar, vou restaurar, vou amém. tocar, vou fazer. E aí foi aí que eu entendi que, tipo, Deus tá me chamando pra isso. Não pra. E não que as outras coisas que eu fazia antes seriam inválidas. Entendi. Mas Deus estaria me chamando pra dança porque teve esse encontro específico comigo nesse momento. E eu lembro até hoje que foi na música Oceanos, da Ana Nóbrega. Que vem bem nessa música, então toda vez que eu escuto essa música, É, me remete, né? remete a essa experiência. E aí Deus chamou e eu falei, Deus,
eis-me aqui, faça o que o senhor quiser, mas me mostra o caminho. E ele foi Hum. mostrando aos poucos. Aí acho que a gente vai chegar daqui a pouquinho nisso, que a gente vai ficar depois da companhia. A gente fala coreografia. Até hoje eu falo coreografia. Tem gente que chama louvor de Gesto. gesto. Já achei muito bacana. Ah, louvor de gesto. Ah, que legal. Você mencionou dança ministerial, né? Em outra conversa nossa, você citou dança ministerial. Boa. A partir desse momento que você foi lá à frente, não tinha nenhum, mais ninguém dançando, você foi lá e deu, porque Deus te levou, Deus te colocou lá e você começou a dançar. Já era no sentido de, não eram as músicas agitadas, então era no sentido mais de dança, coreografia, aquilo que a gente até um tempo chamava de coreografia. Tem algumas igrejas que chamam assim Sim, ainda. sim. Mas não tem muitos homens Não. nessa área. E aí, como que foi lidar com. Com certeza eu sei, nem vou perguntar se teve preconceito, porque eu sei que tem, e você já falou em outras conversas nossas, mas ah, como que foi lidar com isso, com esse preconceito? Sendo jovem, muito difícil. Muito difícil. No começo eu sofria muito. Tipo, eu queria debater, falar, Hum, não, tá errado. Não é assim que você tem que falar, não é assim que tem que fazer. hum, Dança também, o homem também pode dançar. uhum, Só que ao mesmo tempo eu não tinha tanto embasamento histórico e nem embasamento bíblico para poder debater. certo. E eu entendia que não era. Aí eu comecei a entender que não era pela minha força e nem pela. O tanto que eu poderia convencer. Porque quem convence é o Espírito Santo. Então eu falei, eu comecei a dizer, Deus, o Senhor que me chamou, então o Senhor que tem que se responsabilizar e cuidar. Uhum, Não jogando Deus na parede, mas tipo, Deus, você que me chamou, você que prometeu, então o Senhor cuida. Mas lidar literalmente com essas críticas no começo, é tipo, nossa, um menino dançando, um homem dançando. Até então, porque tem uma questão, né? A visão, às vezes você vê tipo um jovem, ah, é só jovem, tudo bem dançar aqui, depois ele vai parar, vai crescer e vai parar de dançar e acho que, hum, ah, porque é só uma fase. Mas porque não entendem o fato de verdadeiramente usar a dança ou usar ou a dança como uma ferramenta de evangelização, ou como uma ferramenta de serviço mesmo à uhum, comunidade, serviço à comunidade local, à igreja e até mesmo à sociedade em volta. Então é bem difícil lidar no começo, só que aí depois com o tempo, aí você vai estudar, e você estuda tanto no mundo secular quanto no mundo gospel, e você percebe, tipo, o preconceito não tem fundamento nenhum. uhum, E geralmente as pessoas que têm esse fala preconceito são porque ouviu de outras pessoas ou porque reproduzem uma fala que, tipo, a homem não dança. É a mesma coisa quando as pessoas falam, por exemplo, a homem não chora. É o mesmo peso. uhum, É a mesma questão. Tipo, vocês acham que tem. Muitas pessoas acham que tem ministérios específicos para somente. Ah, esse ministério aqui é somente para tal gênero. uhum, Ou pegam uma arte e determina somente para uma caixinha, sendo que é para um todo. E a uhum, gente vai ver isso na Bíblia, pôr na Bíblia já em jogo, lá em Salmos, quando a palavra fala louva a Deus com harpas, com tamborins, com dança. A gente vai ver a dança na Bíblia presente nas comemorações de Miriam, nas comemorações de Davi. Só que eu não me baseio na parte que Davi lá traz a arca, porque ele tá eufórico. E a uhum. questão de estar eufórico, ele fala, ele nem pensa, ele quer só adorar a Deus, quer celebrar. Ele se dispôs da roupa celeste, da roupa de rei, Real, roupa e real. falou, tipo, vou dançar Hum. sem preconceito, e foi, tanto que até escandalizou a A própria esposa esposa. dele, que ficou com vergonha dele, mas É. ele não se ligou e falou assim, não, eu tô adorando meu Deus, e por aí vai. Mas eu não me baseio, tipo, eu danço porque Davi dançou. Porque isso eu sei que aquele momento é o momento de euforia que Davi teve. Hum, E tá tudo bem. Mas a gente tem que entender que da onde surge a dança? Da onde surge. Quando eu falo dança, eu também posso trazer já meio que como combo o teatro, a arte como um todo, quando a gente entende Gênesis. A criação do mundo é pura criação divina. É puro dom e é pura criatividade que só Deus criatividade. pode fazer. Legal. E quando Deus chega na fase de vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, ele não tá falando assim, tipo, somente a imagem física, como a gente vê, Claro. mas também a semelhança. Está semelhante a alguém pelas suas características, pela sua forma de falar, pelas formas de agir. E eu acredito que nesse momento também ele coloca sobre o homem a semelhança, a imagem dele, o dom criativo. Uhum.
ele disponibiliza essa possibilidade de criar para o homem. Se não fosse tal, o homem não teria a capacidade de criar nomes tão diversos para diversos animais que ele viu no Éden. Deus falou para Sim. ele: coloquei você no jardim, então dê um nome para cada um deles. O nome que você chamar vai ser o nome. Então Adão foi lá e viu: isso aqui é um macaco, isso aqui é um gambá, isso aqui é uma girafa. E ele foi criando. Da onde ele Exato. tirou esse nome? Da onde ele Criatividade. foi? Na criatividade que Uhum. Deus deu capacidade para o homem criar. Assim como Deus deu capacidade para o homem criar cidade, pro homem Sim. criar instrumentos de harpa, como a gente vê na cidade, na descendência de Caim, na criar várias coisas. E na arte não seria diferente. Deus deu capacidade do homem também criar e utilizar a arte como ferramenta de criação para chegar a algum lugar. Falando à luz da Bíblia, né? Obviamente. E a gente vai perceber também que a dança, trazendo um pouco em correlação com a história secular, que ela é uma das primeiras formas de comunicação do ser humano. Porque a dança ela se baseia no movimento, e o movimento é as Uhum. primeiras formas de comunicação, segundo a história cronológica do secular. Quando a gente aprende no secular, a gente geralmente aprende que começa lá no tempo das cavernas, que aí o homem começa a criar rituais, Ah, esses porque diz que não rituais, existia a, a a verbalização ainda. verbalização. Tá. E geralmente tem pouco som, É que ou. aí biblicamente, A gente tá sabe que realmente que não. tá fora. Mas a gente precisa entender, Mas, tipo, o secular e o que tá na Bíblia claro, claro. pra poder, a gente poder entender, tipo, tá, então eu posso me basear que o homem pode dançar sim, ou que alguém pode fazer uma arte tanto Hum, pela Bíblia uhum, quanto pela história que o claro. mundo conta. E sabendo que principalmente o que a gente tem como verdade é a palavra de Deus. Uhum, Mas ao que a história secular conta, a gente precisa também entender para saber até onde é verdade, até onde não vai. hum, Mas mesmo que, tipo assim, ok, a gente sabia que Adão e Eva conversavam com Deus da viração do dia, então eles tinham a verbalização. uhum, E ao mesmo tempo eles tinham movimento, porque ele sim. podia andar, ele poderia pegar. E a dança, segundo o mundo secular, ela se baseia no movimento. E é daí que a gente começa a trazer um pouco de ritual, de forma de mexer o corpo, Hum, forma de trazer uma gesticulação para um movimento. Só que aí passa anos, 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 a gente chega na hum, Igreja de Cristo anos 2000, 2005, 2010, aí por aí, hum. que a gente vê um boom na igreja, tipo, grupo de gestos. Sim. Que aí tem essa denominação. Que aí é um grupo que vai fazer só gestos. Geralmente você consegue perceber claramente que são gestos muito, às vezes, genéricos. Deus meu, Ah, estou aqui, tipo, ponto que tá. todo mundo sabe, que seja claro, tipo, então, para falar de Deus, eu sempre tinha que estar ou de frente, não, nunca poderia estar de costas para o altar, então eu tinha que apontar para o altar, Hum, ir para cima. Para falar de Deus, eu tinha que sempre apontar para o céu. Aí surge depois um novo contexto dentro da igreja, que é uma coreografia, que aí no caso seria uma coordenação de hum, passos de dança de uma entendi. sequência. Entendi a Então, tipo assim, diferença é uma agora. sequência. Gestos, então eu vou usar gestos específicos isolados para poder falar de uma palavra. Tá. Coreografia, eu vou criar uma sequência de movimentos com base, talvez, numa música, numa palavra, e aquela sequência vai ser ensaiada, vai ser treinada, vai ser coreografada, literalmente, e a gente vem um novo contexto depois, que a gente chama de espontânea, que é a dança espontânea, que é geralmente quando você vê na igreja alguém dançando, com o Ministério de Louvor tocando ao vivo, e alguém dançando, que você percebe que não é uma coisa coreografada, que Hum, todo mundo faz a mesma coisa, ou um grupo faz uma coisa, outro grupo faz outra, mas você vê que cada um faz um passo que parece que vem do nada. Ali a gente chama de espontâneo, que é tipo a sua criatividade ali hum, aflorada e o que você quer comunicar com o que te propõe de experiência, ouvindo e pregando. Só que vamos lá. Nos gestos, e até mesmo quando começou a surgir termos de grupo de coreografia, porque geralmente ensaiava, aí chegava numa época específica e apresentava aquela coreografia, hum, a gente vê a cultura de que é um grupo predominantemente feminino. E que o homem sim. não podia dançar porque isso era considerado pecado, Uhum, ou que isso era considerado errado, ou porque se o homem dançasse ele seria
ele seria rebaixado na sua sexualidade, ele Uhum. não seria validado socialmente. Só que aí eu venho trazer agora um paralelo com a história da dança de novo. Se a gente pega, por exemplo, uma dança que todo mundo conhece, que todo mundo pelo menos já viu na vida alguma coisa, balé. O balé ele surge ali em torno do com o rei Luís XIV. Esse rei Luís XIV é um rei que foi moldado desde criança para fazer papéis femininos dentro do reinado para poder servir ao rei. Hum. Então ele era um príncipe que foi formado até virar rei, só que aí no caso ele foi formado para fazer papéis femininos. Hum. Isso aí a gente vai entrar um pouco de história da arte em si, e acaba que ele descobre ali o baleto, que a gente chamava de baleto, não de balé antes, e esse baleto ele fazia o quê? Na periferia. Ele não era uma dança de Olha só. classe, ele era uma dança de periferia. Hum. O que aconteceu foi que um olheiro viu, falou, nossa, que legal. Aí ele falou: a partir de agora, quem dançar baleto que não for da realeza não tá proibido. Então eles meio que tipo pararam de dançar Hum. para jogar dança especificamente no reinado. Só que nessa época do rei Luís XIV, as mulheres não tinham lugar de fala. Só quem tinha lugar Claro. de fala era o homem. Então o patriarcado reinava, tudo reinava era só o homem. Inclusive a arte. Então, os homens faziam papéis femininos e os papéis masculinos também. Então o homem ele recebia no quarto dele. Hoje vai ser tal dança, o seu papel vai ser tal papel, porque tem essa questão também dentro, e você vai fazer tal dança em tal horário no salão principal do rei. E só o homem fazia a dança. Então o homem, nessa época, só o homem podia dançar. Só que aí Hum. passa a evolução, aí vem outros coreógrafos de fora, lá da França, especificamente, vamos pôr um contexto histórico França. A gente vê depois influências da Europa aí como um todo, e a gente vê começando a surgir a Revolução Industrial. Abre-se uma grandes fábricas, abriu grande fábrica, abriu mão de obras. Como é uma novidade para geral, os homens falaram, nossa, vamos todo mundo para a fábrica, vamos todo mundo produzir. Hum. Uau, que novidade. Foram. Consequentemente, a dança ficou vazia. Aí as mulheres que não tinham voz naquela época falou, não, já que a dança está vazia, então vamos nós assumir a dança. Então acabaram com muito mais afinco assumindo a área da dança como um sinônimo de etiqueta e educação. Curioso que a gente até tem pra trás a gente ouvia, vou pôr minha filha no balé para poder dar etiqueta e educação, Uhum. para poder ensinar a ser uma mocinha, para ensinar a Postura. ter postura, mas porque veio desse contexto. E só que a dança, antes de ser uma área exclusiva, um pouco mais predominante do feminino, ela também é utilizada, também onde? Treinamento militar. Hum. Até recentemente, muitos quartéis, muitos exércitos utilizavam aula de balé para os seus soldados, porque traz flexibilidade, traz força, traz controle, traz saúde, melhora na saúde mental. Tanto que você pode perceber, próprio, talvez eu fale o nome dele errado, o Schwarzenegger, se eu não me engano, Uhum. ele faz balé até hoje. E É. muitos atores, muitos militares que são dessa época passaram por aula de balé. Hoje não tanto, muitos deixaram de ter essa prática, mas tem alguns países que ainda permanecem com aula de balé dentro do seu currículo, porque veio desse campo. E aí eu trago isso, contando historicamente, para poder trazer talvez, que é um dos motivos mais Hum. do preconceito que tem dentro da igreja por causa disso. Porque as pessoas veem de fora, tipo, oh, nossa, é porque a dança ela é pra mulher ter etiqueta e ter educação, então não é para Hum. homem dançar. Porque as pessoas olham só o balé e falam, não, é só o balé, então o balé é pra mulher. Não, o balé também é pro homem. O balé também. E tem outras linguagens. Uhum. E aí acaba ressaltando o que se fala lá fora. Tipo, ah, não, o balé é campo feminino. Então dança não é para homem dançar, porque o homem é forte. Ah, é porque o homem tem que ser predominante. Mas quem disse que a gente não consegue usar força dentro da dança? Sim. E por aí vai. Mas acho que do preconceito acho que eu consegui falar Sim, especificamente, sim. trazendo o contexto, porque acho que é importante aí lembrar da onde saiu o balé, Perfeito.
Pra Perfeito. poder entender da onde sai essa crença do que o homem Uhum. não dança. E um dos fatores foi esse, e tem outros vários, mas eu deixei de me importar muito com o que as pessoas acharam quando eles foram comigo. Eu que cuido. E tanto que eu tive vários testemunhos, graças a Deus, que já fui dançar em uma igreja que o pastor da igreja Hum. falava abertamente com os outros pastores que quem dança era homossexual ou que não tinha. E nisso o meu tio, Hum. o Wendel, ele fez um culto nessa igreja de missões e me convidou pra dançar. Aí ele, Davi, você aceita o desafio de dançar lá? Aí eu, aceito, vai. Ele me contou todo o contexto, mas eu não fui com esse objetivo de mudar a mente. Sim. Fui com, falei, Deus, sei desse contexto, mas seja feita a Hum. tua vontade. Vou lá, vou dançar, vou ministrar. Ministrei. Lembro até hoje, quando acabou o culto, o pastor me chegou e falou: Parabéns. Eu nunca tinha visto um homem de fato dançar. E com você eu percebi que o homem também dança e aqui as portas estão sempre abertas. Pode voltar quando você Glória a quiser. Deus. E eu percebi, tipo, não é a minha força, não é o que eu É. posso fazer, é o que ele Aham. faz através de mim. Eu só preciso estar Amém. disponível. Sim. Uau. Gostei muito quando você falou da questão da criatividade, que Deus nos chamou para. Nos fez, nos chamou. Ele nos fez criativos, imagem e semelhança. Você é professor ainda de dança, Só. ainda, né? Ainda pode dizer. Você é professor de dança. O que eu ia perguntar do ainda é se você atua no Ministério de Dança, na igreja que você Uhum. congrega. Na verdade, você tinha me contado em off que você está em Foi um processo de transição, tal, transição mas você atua ainda na, na na área de igreja? dança da igreja, É, porque, se, vamos lá, se for o caso. não atuo dentro, Hum, porque eu entendo que Deus tem pessoas que Deus chama pra atuar dentro tá, e tem pessoas que Deus chama pra atuar fora. exato. Eu atuava, já atuei muito tempo dentro de igreja, Hum, mas Deus me fez conhecer a Companhia Pro Arte, que é a companhia que eu faço parte, certo. e é uma companhia de arte cristã, então a gente utiliza a arte como ferramenta e a Bíblia Uhum, para pregar o evangelho, para anunciar Deus através da arte, e a partir disso contar, tipo, o que Deus faz com a gente através da arte, e eu fui convidado, depois que eu fiz um congresso de dança na minha igreja local, quando eu hum, frequentava, pelo pastor Túlio, que ele falou, ele convidei eles para ir apresentar no congresso, eles foram de bom grado, legal. apresentaram, conheci eles, acabou o congresso, ele chegou em mim e falou: "Vamos caminhar comigo". Aí eu falei: "Vamos". E nisso eu fui, aí eu comecei a conhecer um pouco melhor a arte, eu fui estudar a dança, fui fazer curso Hum, fora de dança contemporânea, fui me especializar, continuei, comecei a participar dessa companhia e eu percebi que era só a ponta de um iceberg, que tem hum, muitas coisas que você precisa abrir mão, que você precisa renunciar e que você precisa fazer para chegar no objetivo. Aí eu descobri que era possível sim fazer missão hum, utilizando a arte. E é perfeito. isso que aí eu comecei a fazer parte da companhia, participei da companhia, participo desde 2017. Teve o ano de 2022 que eu decidi sair para focar no meu ministério local, mas depois Deus falou comigo, volta, eu voltei, estou até hoje. E até então eu estou exercendo o meu ministério, meu chamado como Hum, dança, com dança mais no lado externo. Então, tipo, com a companhia, que a gente dá aula de dança, a hum, gente dá workshops, que a gente vai na igreja, faz uma tarde inteira, o dia inteiro de aulas especificamente de dança legal. para os ministérios ou para a pessoa que quer aprender alguma coisa. E Uhum, depois, geralmente, a gente também apresenta nossos espetáculos de dança, espetáculos de teatro, que geralmente a gente mistura, né? Teatro, dança, hum, canto. Então, a gente faz um teatro evangelístico com base bíblico e com base em histórias reais. Inclusive, nós temos um espetáculo que é o chamado Livro, que é um espetáculo que tem a minha história de vida lá dentro e é muito gratificante compartilhar com as pessoas de maneira artística e poética para que a arte venha se fazer acessível e Deus venha falar através da arte, através da gente. E a gente certo. faz esse trabalho mais externo hoje do que interno, Uhum, porque eu entendo que a interno eu deixo para receber, para ter o meu momento com Deus e falar: Deus, estou aqui recebendo de ti aonde precisa de mim. Ah, Davi, hum, você pode fazer isso aqui? Estou disposto a fazer, mas também não.
me sobrecarregando muito internamente, sabendo que eu preciso ter a minha demanda fora. Sim, sim. É, o evangelismo, vocês fazem nas praças, nas ruas ou lugar fechado? Como que funciona? Geralmente, o que acontece? Como a gente tem esses espetáculos e geralmente o nosso maior público acaba sendo o Ministério de Danças Hum, locais, mas também não deixa de ser uma forma de atuar, mas também a gente consegue também trazer isso para uma praça pública, para uma rua, por exemplo. hum, A gente tem projetos de ações sociais que a gente vai em uma casa de recuperação, numa casa de recuperação ou numa hum, casa de asilo, a gente marca, a gente vê a possibilidade de levar uma peça de teatro ou de levar uma coreografia, ou a gente vai e marca para levar a fazer espetáculo dentro de um teatro, que aí as pessoas chegam lá, bom poder assistir com a sim. sua família inteira, ou a gente é convidado por uma igreja, tipo assim, ai, quero convidar a Companhia Pro Arte para dar um workshop e depois fazer o espetáculo, ou Hum, só dar o espetáculo, ou só apresentar uma coreografia. Então a gente vai lá, serve o ministério hum, com aquilo que eles disponibilizam pra sim, gente. E uma coisa que a gente é muito grato a Deus é que a gente somos todos voluntários. Então, ninguém ali tá recebendo por nada. A gente se hum, disponibiliza, cada um é de uma igreja, então é interdenominacional. Então a gente se disponibiliza, conversamos com nossos pastores quando a gente saiu para fazer isso, tipo assim, vou me candidatar. Periodicamente a gente dá a hum, nossa satisfação de conta para os pastores locais, tipo, a gente fez isso, 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 e a gente vai fazer isso, 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 para eles se sentirem pertencentes também, participar do projeto. Então a gente se sim, reúne todo sábado, fala de Deus, prepara novas obras, prepara o que precisa ser feito, ou se prepara para uma agenda específica, e vai lá e serve a igreja naquilo que ela precisa, e não só com a arte hum, também. Tem vezes que a gente chega na igreja para fazer dança, para apresentar, a gente apresenta, mas a gente vê que precisa tocar, que precisa limpar o chão, que precisa arrumar a hum, cadeira, que precisa limpar o banheiro. A gente nem se preocupa duas vezes, a gente vai lá e pega e faz, porque a gente entende que hum. servir vai muito além daquilo que a gente sabe fazer. Servir vai muito além daquilo que a gente sabe fazer. A gente não necessariamente vai fazer apenas aquilo pelo qual a gente foi chamado, no sentido da habilidade específica, e nem sempre vamos fazer aquilo que simplesmente gostamos. Ah, não, Uhum, essa parte aqui eu não gosto, mas é uma necessidade. Então, exatamente. está ali a necessidade, você tem a possibilidade de ajudar, então fazer. Eu achei muito legal essa sua frase aí. Exatamente, porque às vezes a gente não tem, não quero fazer porque eu só toco, é É, porque eu só danço. é. Mas não te impede de você tirar uma cadeira, Sim, de você pegar um pano e sim, sim. limpar, de você ajudar a tia que fica na cozinha a limpar uma panela, não te impossibilita de você pegar É, esqueci o nome daquela ferramenta, uma enxada e raspar, e sim, carpinar o quintal da igreja, sim, ou carpinar o quintal da irmã que precisa. Isso não te pede nada. Você tem a sua ferramenta, tem seu chamado, aquilo que você se especializou, sim. mas você também tem que estar disponível para servir aonde Deus te chamar, aonde Deus te colocar. Eu sempre observo ainda nos dias de hoje, às vezes a pessoa, poxa, eu tenho esse cargo, principalmente cargo de liderança ou cargo de aqueles que são mais evidentes. Ah, eu Uhum. canto ou eu prego. E parece que por conta disso a pessoa não pode fazer mais nada, não pode ajudar numa E é faxina, sobre. não pode. E não é assim, sabe que não é assim que funciona, né? Eu fico maravilhado. Eu tive pastores assim que eu os vi varrendo, sabe? E de repente, a hora que eu olho, tá lá ele com a Com a vassoura, vassoura né? e não sei o que, limpando aquela parte ali. Gente, que isso é maravilhoso, né? Não significa porque ele é pastor que Exatamente. ele não pode varrer, que ele não pode tirar um pó, coisa do tipo. Mas voltando pra dança, vocês têm situação, porque eu imagino, de algum testemunho no ProArte ou no seu trabalho, de repente, na igreja de alguém, a lei que já teve o pastor aí que falou, poxa, nunca Uhum. tinha visto um homem dançando, agora eu vi que é possível, que Deus fala através da dança e através do homem dançando. Mas de alguém falar assim, poxa, a sua dança me impactou no ProArte, alguém falar, eu fui alcançado através dessa dança, Sim, muitas. ou coisa do tipo. Então, fica à vontade Muitas. para nos contar Eu aí vou alguns contar testemunhos. algumas causas, algumas questões. Hum, Mas sim, quando a gente fala pra Deus, quando a gente faz pra Deus, Deus se responsabiliza pelo resto. A gente sim. precisa só estar disposto a fazer. Uhum, Várias vezes eu já dancei e não é mérito meu, somente graças a Deus, só Ele que pode fazer.
mas quando eu dancei, e várias vezes depois que eu dançava, eu ia pro canto, e alguém chegava em mim, nossa, eu fui impactado com a sua dança, nossa, você fez aquele movimento, eu lembrei de tal coisa, e Deus falou comigo tal coisa, e assim, Hum, assim, assim. Na companhia também, quando a gente apresenta, graças a Deus, vidas são transformadas, vidas são curadas. As pessoas às vezes veem uma situação que está ali sendo representada hum. numa página do espetáculo, ou no espetáculo inteiro, e fala, nossa, eu me identifiquei com aquilo, eu me identifiquei com aquela situação. E o que facilita também muito, como a gente coloca nossas vidas pessoais dentro desse espetáculo, especificamente falando de livro, as pessoas se identificam com tudo. Hum, Então, tem momento do espetáculo que a gente está falando ali de estafa mental, de burnout dentro da igreja, hum. de cansaço espiritual, ou até mesmo de experiências de vida e morte, que as pessoas, tipo, muitas pessoas passam, mas têm medo de falar, ou têm medo É, experiência de de quase pedir morte ou não? ajuda. Experiência de quase morte, tem pessoa, É. tem história na companhia, inclusive uma das minhas também histórias de quase morte estão dentro desse Aham. espetáculo. Basicamente, com 6 meses de idade, a minha coluna foi quebrada pela minha tia, Deus colocou no lugar. Minha mãe Hum. conta que ela dobrou minha cabeça com meus pés e lançou para o meu pai, que me pegou de um pouco de mau jeito, porque não estava esperando essa atitude. Claro, E ela misericórdia. falou que na hora eu fiquei roxo, gritando, e ela correu pro hospital, e no caminho ela orou para Deus, falou, Deus, não deixa que nada aconteça com meu filho. E ela falou que viu uma mão, colocando a mão nas minhas costas e colocando no lugar. A ponto que quando eu cheguei no hospital, eu já não estava chorando, e estava tranquilo, e não tem nada. Não ficou nenhuma sequela. Hoje eu entendo e eu sei que tem quando eu faço muito exercício ou quando eu faço uma atividade que exige muito de mim, Hum, mas tipo muito mesmo, tem que hum. estar extremamente muito, muito, tem uma parte da minha coluna que eu sinto. Entendi. E exatamente tipo na região que provavelmente foi dobrada. Então, mas eu sei que eu sinto ali quando eu faço muito exercício, quando eu faço muito, quando eu exerço Muito esforço. muito esforço, para aquela Uhum. especificamente, que é o que me faz lembrar, tipo, realmente, Sim, porque, desculpa, eu não vou lembrar o que aconteceu comigo com com 6 meses de 6 meses de idade, idade. mas pela minha mãe contando o relato, eu confio e acredito nela, e também pelo sentir na pele, eu falo, Deus, é só o Senhor que pode fazer. Então tem essa história envolvida nesse Sim. espetáculo, tem história de pessoas que quase tentaram suicídio, porque estavam cansadas, pessoas que foram fazer missões em campos missionários e voltaram Hum, e se depararam com outro cenário e se desgastaram ministerialmente. certo. E ao mesmo tempo que a gente mostra as coisas ruins, a gente também mostra as coisas boas, que é Jesus que salvou, é Jesus que curou, é Jesus que liberta. E só o fato de colocar situações que as pessoas passam também e ver que, tipo, nossa, vocês também passam isso, por isso ou passaram, Hum, eu me vi nessa situação e Deus falou comigo e eu sei o que eu preciso fazer, ou eu sei, ou Deus fez tal coisa na minha vida. Então são inúmeros testemunhos. Toda vez que a gente apresenta livros é tão emocionante para quem ministra e ao mesmo tempo para quem está sendo ministrado. sim. Não porque, tipo, nossa, o espetáculo, mas porque a obra de Deus ela é feita. E quando a obra de Deus ela é feita com carinho, com zelo, com autoridade, sabendo e se posicionando, se preparando espiritualmente, fisicamente, Hum, a mensagem ela vai ser pregada. A gente só precisa pregar e deixar que é o Espírito Santo que faça a parte dele, que é convencer do pecado e do erro. amém. É, vou fazer uma pergunta e alguns pontos você, na verdade, já respondeu. Quando eu estava fiz um curso há muito tempo de liderança ministerial. É o básico em música e liderança ministerial. Com a professora Edenir, lá na Faculdade Teológica Batista, em Perdizes. E essa professora sempre, na área de liderança ministerial, ela pegou muito na questão do estrelato. Acho que todas as aulas ela entrava Nossa, nesse sim. assunto, questão do estrelato. Estava no currículo mesmo das aulas, né? A gente estudar sobre isso. Que é o estrelato? A pessoa deixar Deus de lado, a pessoa tá lá cantando, dançando na igreja, mas deixa Deus de lado, até pregando, e coloca ela ali. Não, a glória não é para Deus, a glória é O para status. mim, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com a intenção, porque Deus Uhum. conhece a nossa intenção. De repente falamos bonito, pregamos muito bem, mas Deus conhece o nosso coração. Estamos fazendo para quê? Para a glória dele ou para a, a glória do ser humano, né? A vanglória, para nos Exatamente. vangloriar. Então Deus conhece isso. Como que você lida com isso? Porque você recebe muitos elogios, como você
mesmo mencionou, elogios e testemunhos de pessoas falando, olha, Deus te usou para falar comigo, Deus usou o ProArt, ou Deus usou a sua história para falar comigo. O que você faz para não se ensoberbecer? Uma coisa você já falou, se prepara fisicamente e principalmente espiritualmente, você já falou, Uhum, e você falou que dá sempre glória a Deus. sim. A sua postura aqui já nos mostra, você sempre direcionando para Deus. Ó, eu fiz isso, eu sou autodidata, mas Deus que me capacita e tal. Então você vai sempre apontando. E o que mais você faz? Teria alguma coisa que você possa expressar aí nesse Basicamente é sentido? só pedir pra Deus. Só pedir Graça e para Deus. misericórdia. Grato e Porque misericórdia. é muito evidente essa questão do estrelato, do ego, né? Do Uhum, alto ego. uhum, E é uma coisa que me lembra muito a questão daquela passagem que Deus fala, onde está seu coração, aí está seu tesouro, ou faça algo para o seu próximo sem esperar que você receba nada em troca, porque se você receber, você vai ter recebido a recompensa aqui na Terra e acabou. sim. Melhor você fazer alguma coisa que você vai receber recompensa no céu do que fazer recompensa aqui na Terra. Uhum, E é meio que tipo, eu tenho isso muito na minha mente. Só que ao mesmo tempo, o nosso ser humano, carnal, nosso ser uhum, humano, nosso eu, às vezes ele quer, tipo assim, nossa, não, realmente, eu fiz, eu faço, eu aconteço. Aí eu danço melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a gente tem que. Mas aí vem o Espírito Santo e sempre fala assim, tipo, não, não é você, sou eu. Não é você que exatamente. tá fazendo, sou eu que tô fazendo. Então a gente tem que sempre estar sensível ao Espírito Santo e ao mesmo tempo estar disposto a perceber. Uhum, Tá, meu ego tá inchado, então vamos furar esse ego aí. Vamos buscar Deus. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos se humilhar cada vez mais. uhum, Tanto que a minha oração, de um tempo pra cá, de várias vezes, mas o tempo pra cá tem sido essa, mas por N fatores, pelo que eu estou vivenciando, que eu estou vendo nas igrejas, que eu estou vendo na igreja do Brasil especificamente, uhum, é tipo, Deus, não deixa que meu coração crie ídolos ou coloque coisas no seu lugar. Não deixe que meu coração se prostitua com outros deuses. Ou sim. que tire você do lugar de honra e coloque outras coisas, outras pessoas que não deveriam estar ali. Uhum, Me ajuda sempre a lembrar que é o Senhor que faz, que é o Senhor que opera, que não sou eu, que eu sou apenas uma ferramenta nas suas mãos. sim. Que apesar de mim, através de mim, o seu nome vai ser glorificado. E essa 66 de numeração que toda vez, inclusive no ministério que eu estava fazendo parte, estamos no propósito de 12 dias de oração e a gente vou terminar lá porque é propósito, a gente precisa cumprir nossos votos com Deus Sim, e está sendo muito edificante. Toda oração sim. eu falo a mesma palavra, Deus, não deixa que meu coração e ao mesmo tempo, por saber o meu papel Uhum, dentro da minha casa com a minha esposa, eu falo, Deus, não deixa que o nosso coração crie ídolos, ou que coloque coisas, ou coloque afazeres, ou coloque desejos que não são do Senhor, ou que uhum, não sejam o Senhor. É aquilo, né? Quer morramos, quer vivamos, mas fazemos isso para a glória de Deus. E eu sim. acho que a gente tem que lidar com o ego, tipo assim, tá com ego? Cara, baixa um pouco a bola, porque uma hora você pode cair e a queda pode ser grande. Claro, claro. E muitas vezes o alto ego quer bater, Uhum, porque a gente é ser humano. Fala assim, ah, eu fiz isso, uau, que legal. E eu acho que uma das formas que eu sempre tento me lembrar, que não é graças a mim, é justamente direcionando tudo que eu faço, tipo, ó, eu fiz isso. Tá, mas foi graças a Deus. Então, quando alguém exato. falar comigo, tipo, ai, eu ouvi você, eu dancei, eu vi você dançando, eu fui empaquetada, primeira coisa que eu falo, graças a Deus, glória a Deus. Aí eu tento já, tipo, ok, escuto, mas ao mesmo tempo eu Sim. meio que, tipo, tento desviar o assunto, faço, tipo, não, Uhum, glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, sim, sim. e por aí vai, pra poder até, porque se a gente ficar ouvindo muito o Uhum. ego, ai, você vai uma hora, alguém vai falar assim, é, realmente, eu sou o pão. Eu sou o Foi cara. eu sou o cara. Deus, nós entendemos, e quando acontece com a gente também, quando alguém faz alguma apresentação, alguém se deixa ser usado por Deus e Deus fala com a gente através dele, uma pregação ou dela, a gente tem o hábito mesmo de chegar e falar, meu, ó, que pregação abençoadíssima, glória a Deus pela sua vida. Eu costumo dizer assim, né, Uhum, glória a Deus pela sua vida, parabéns porque você se dedicou, mas exato. sabemos que a glória é para Deus. Então, e nós entendemos que a pessoa vem falar com a gente porque quer expressar mesmo que Deus, né, até como uma forma de gratidão a Deus, a pessoa chega em nós, e Uhum, nós porque eu também ministro, né, é uma outra área, é pregação, são aulas,
Mas não muda, nós estamos ministrando. Você ministra com a dança, eu ministro as palavras, vamos dizer, né? Você com Sim, gestos, mas ah, as pessoas vêm mesmo agradecer, assim como nós agradecemos nossos pastores, né? Os nossos líderes. Olha, obrigado, que bênção o seu trabalho. Que Deus continue te abençoando grandemente. E muito bom isso que você falou, nos trouxe aí uma lição do que fazer para não deixar esses elogios, né, nos levarem lá para cima. Tem um poeta que disse assim uma entrevista, ele falou assim, ó, não se deixe enganar pelas críticas, certo? Pelas primeiras críticas. Você começou um projeto, um trabalho, aí vem as críticas. uhum, Aí você, não, então não, vou desistir. Como você falou da questão do seu ministério com dança, já vieram algumas críticas. Aí desistir só por conta das críticas. Por outro lado, ele também fala, esse próprio poeta, na mesma frase, diz assim: não se iluda com os primeiros elogios. Não vai se iludindo, não, porque o cara vai se achando. E detalhe, nem é evangélico. Essa pessoa que eu tô falando nem é cristã. Tô falando do Mano Brown do Racionais MCs. e é super. Certo? E aí ele, ó, não vai se invadir, se crescer ou se iludir, ele usa esse termo mesmo, Uhum. não vai se iludir com os elogios, porque, meu, às vezes a pessoa vê você acima do que você é, e você não é, você sabe que você não é. E trazendo aqui para o contexto cristão, o evangélico, a cultura gospel, né, Como como muito pode tem, falar. tem esse nome hoje, É. cultura gospel, e é interessante, eu vou falar por que é bom essa questão da cultura gospel num ponto, mas nessa cultura é muito fácil as pessoas começarem assim, Hum, inchar e é aquele fermento, né? Levedar e achar que é por ela e não é Deus. O exatamente. ponto bom da cultura gospel é que nós podemos entrar em instituições governamentais, instituições, enfim, das mais variadas. Por quê? Por exemplo, você falou da fábrica de cultura. Nós não temos a liberdade de chegar numa fábrica de cultura. Você não falou, acho que foi em uma outra conversa Foi. nossa que você falou da fábrica de cultura. E eu tô trazendo, tá misturando aqui Com os os conteúdos. conteúdos. Mas, enfim, fábrica de cultura, você não pode chegar lá e evangelizar, chegar entregando um panfleto. Mas a cultura gospel, sim. Sim, Aí você chega lá cantando, você chega lá dançando, você. exatamente. E provavelmente você já participou de fábrica de cultura, Já. né? Na companhia a gente já apresentou, Hum, inclusive, em fábricas de cultura, em festivais que fizeram e convidaram a gente como participante. E é isso, né? Acho que é saber aonde você tá e com qual público sim. você vai falar. Não é negar a sua fé e não é alterar a palavra, mas Uhum, tipo, tá. E é isso que o trabalho da companhia muito bem, a gente trabalha muito bem hum, nessa questão de tipo trazer uma cultura, vamos pôr, gospel, técnica com unção, sim. que então a gente procura estudar sempre, procura sempre aperfeiçoar nossa técnica para que nós possamos apresentar melhor para Deus, Uhum, não só no teatro, não só na dança, não só no canto, mas entender a arte como um todo. E tá, vamos pegar Cristo e fazer ele acessível aos leigos, fazer isso acessível aos não crentes, às pessoas que têm cultura de assistir um teatro, hum, mas não vai na igreja, uhum, porque aí é uma forma também de evangelizar e fazer missão. Então a sim, gente, eu tanto que o entendi. espetáculo, a gente fala de Deus, a gente canta louvores, só que a gente não fica tipo, ai, se você não vai se converter, você vai pro inferno. Não é pelo medo, mas tipo, é mostrando que o que Deus pode O que Deus fazer, fez? ou o que Deus faz. Sim. Então tem todo um estudo por trás, tem toda uma preparação física, mental e espiritual. Tem diretores, aí tem tem o diretor artístico, o diretor de teatro, o diretor de para pensar, tipo, o trabalho é esse, então vamos Hum, agir por dessa forma. Tá, o objetivo central da palavra é falar Deus salva. Ok. Mas como que eu vou falar esse Deus salva? Uma coisa é eu falar Deus salva dentro de uma igreja. uhum, Outra coisa é eu falar Deus salva numa empresa, por exemplo. sim. Então, o lugar que a gente está influencia como a gente fala. Claro. Então, a gente meio que deixa isso de uma forma acessível, que a gente consiga Uhum, falar na igreja, com a igreja, mas falar no mundo com quem está no mundo. sim, a mensagem da igreja, mas
a de uma mesma, forma da linguagem do mundo, vamos exatamente, dizer assim. fazer, tornar Fiz-me acessível. tudo para com todos, como Paulo disse, né? Então entra aí E essa aquilo que passagem. Jesus fez, né? Ele sabia falar com o publicano, ele sabia falar com o fariseu, ele sabia falar com os leigos, com o Sim, pobre, com o rico, ele sabia falar com todo mundo. Ele só sim. chegava, falava, se posicionava e todo mundo escutava ele porque ele se fazia acessível. E é Uhum, isso que a arte ela precisa fazer também. Não só a arte, mas perfeito. também a palavra, ela precisa ter ali um embasamento bíblico sempre, a palavra tem que Uhum, ser nosso guia, mas nós precisamos usar desse poder criativo que Deus nos deu para. Tá, será que se eu falar da palavra assim como ela tá, vai ser benéfico? Vai ser benéfico porque o Espírito Santo ele vai fazer. Mas eu uhum, posso também pegar essa palavra e falar, tipo, tá, será que eu estou transformando uma cena de teatro, essa palavra com base, usar o significado que ela está trazendo, será que também não vai chegar vai impactar mais? Vai uhum, entender uma palavra que foi revelada, a parte da uhum. palavra direta, para depois entregar? E é uma possibilidade, sabe? Então a gente vai Sim, usar sim. os recursos que a arte tem para levar a palavra para as Uhum. pessoas. Amém, perfeito. E você falando aí desde o começo, eu estou pensando nesse impacto que a arte e que no caso aí a arte visual que chama, né? Que a gente pode usar esse termo, porque, Podemos. né? Porque tem a música que a gente mais, no caso, Quer escuta, fazer a mas escultura? justamente para quem não escuta, o impacto a pessoa surda, o impacto que a dança pode ter na vida dela. Porque eu fico imaginando assim, ó, tem um espetáculo que eu não me recordo o nome, mas é muito famoso, uma peça com dança, onde é uma moça que se afasta dos caminhos de Deus, e aí mostra aquela guerra espiritual. Lifehouse. Como que é o nome? Lifehouse. Lifehouse. Todo cristão já fez essa Que peça. já Quem não toda fez, tá igreja, errado. isso, toda igreja a gente já assistiu, toda igreja já participou não, já apresentou essa peça. Aquela menina fica E isso puxando. fica puxando, meu, que mensagem. Mesmo a pessoa que não está escutando a Ela vai entender. música, ela vai entender a mensagem por conta Justamente. Mas também daqueles gestos vale que estão. ressaltar que a gente não podemos também falar, tipo assim, não. Não há Libras. É super fácil, é importante sim ter acessibilidade de Libras. Essa Óbvio, comunidade é crucial que todas as igrejas pelo menos tenha, o intérprete. principalmente se a igreja tem uma pessoa surda muda Uhum, que tem essa deficiência, que precisa desse suporte, uhum. mas em questão artístico, falando especificamente de dança, a dança sim ela vai conseguir chegar Sim, em uma questão pessoa artística, é que não consegue verdade. ouvir para pregar a mensagem e não só a Libras, mas se associando a Libras vai conseguir chegar a Sim, um outro patamar também. sim, perfeito, maravilhoso. Você também é fisioterapeuta, né? Graças a E Deus. como que você juntou a fisioterapia? Peço que você nos conte aí rapidamente, já estamos quase chegando aí no final. Temos pelo menos mais 5 minutos, Boa. mas eu peço que Uns você. 10, vai, Uns mais. 10? Tá bom, Vitão. Deus Faltam uns abençoe. 5 pra ter 5. Tá, E é falta sobre. 5 para ter 5. Como que isso pode ajudar na questão da dança? Interessante que você falou sobre unção e técnica, certo? E Exatamente. eu suponho que você já falou por que que é importante a técnica, se você quiser explanar mais um pouco sobre isso, a questão da técnica. E dentro da técnica, como a fisioterapia Me ajudou. te ajudou ou Boa. ajuda a pessoa aí na área da dança. Bom, técnicas são coisas que pra mim tem que andar ligadas, não adianta você separá-las, Uhum, ainda mais para um cristão. E a claro. técnica ela vai te dar suporte para sua unção. Uhum. Uma pessoa técnica sem unção, beleza, ela vai ser um passo bonito, vai ser uma Uhum. pessoa extremamente linda, vai ser aquela tipo assim, nossa, uau, você dança muito bonito, você faz muito bem. Uhum. Só que se a unção não acompanha, não flui, a mensagem não chega, Tá. Deus não entrega. Agora, quando a unção tá demais e a pessoa tem pouca técnica, corre o risco de quê? De aposentadoria mais cedo. Hum, Porque se a pessoa não tem técnica, ela vai fazer o que Deus está mandando ela fazer, só que ela não vai ter o autocuidado e o cuidado com o corpo dela, de tipo, tá, eu preciso fazer esse passo, mas para eu fazer esse passo eu preciso fortalecer tal músculo antes. Ou eu preciso fortalecer tal região antes. Então ela não dá esse cuidado tanto pro corpo porque acha não, porque Deus que me deu unção, ele vai fazer. Sim, ele faz, ele acontece, ele pode fazer. Só que ele também deixou a responsabilidade hum, de cuidar do tempo nossa. Então a gente precisa assim,
aperfeiçoar nessas técnicas e no estudar, literalmente, dança, e não só dança da igreja, não só dança ministerial, mas também, se possível, uma dança ali numa escola secular. Ah, não, mas eu não quero, não acho certo. Tudo bem, respeito. Então procure uma escola que tenha princípios cristãos. Sim. Que tem várias hoje Tem no uma São que Paulo. você citou, Tem uma que que eu é citei onde a numa ProArt conversa que a faz gente também teve, os que é a Baluarte, que é balão uma arte. escola com fundamento cristão. A gente, Uhum, todos os nossos objetivos são, espetáculos são cristãos. Então a uhum, gente tem essa escola para fermentar o ensino da arte e a gente absorve não só crentes e cristãos, mas também pessoas que querem fazer arte. E sim. acabam conhecendo Cristo através das nossas aulas e por aí vai. Uhum, Então tem aula de dança ministerial, de dança contemporânea, de balé, de jazz e sim. também de teatro. E a unção, ela tem que andar junto. Se ela não andar junto, não adianta. Só que aí, a partir do momento que eu fui estudar, fiz uma formação em contemporâneo pela Escola Livre de Dança, participei dessa Hum, formação, e eu comecei a entender. Gente, eu preciso fazer uma graduação. Já tá na hora de fazer uma graduação, porque essa formação que eu fiz é uma formação mais nível técnica, e eu queria fazer algo a nível graduação mesmo, tipo, para conquista pessoal, para ganhar melhor salário, para sim. aumentar melhor minha renda e por aí vai. Hum, E eu comecei a decidir, falei, não, tem que ser do corpo, não tem como ser alguma coisa fora do corpo, porque não seria legal eu ter que parar a dança para poder fazer outra coisa. E eu tava em dúvida entre fisioterapia e educação física. Dança eu descartei porque dança é um pouco complicado trabalhar na dança no Brasil devido à hum, questão cultural, devido à questão que fere muitos princípios, às vezes, do próprio cristão. Então eu decidi que não seria uma coisa que eu queria naquele momento. E eu falei, fisioterapia e educação física. Eu escolhi fisioterapia porque basicamente eu lembrei de educação física dos jovens, milhares de jovens quando trabalhavam na Liberdade com camisa da educação física, e eu hum, falava, mano, é muita gente. Aí eu falei, mano, tá muito saturado, acho que hum, não é o que eu quero, não é o que eu acho que eu me identificaria. E aí eu falei, tá, eu vou pra fisioterapia, vou experimentar, quem sabe eu faço uma pós que ligue com a dança, que ligue com trabalhar com atleta, especificamente bailarino ou bailarina. E aí eu falei, vou fazer fisioterapia, fiz o primeiro semestre, fiz o segundo semestre, acabei gostando, ficando, me formei, hum, me pós-graduei em terapia intensiva neonatal e pediátrica, estou me pós-graduando em ortopedia, pretendo mais pra frente talvez ligar com mais especificamente pra dança, mas usar a dança e a fisioterapia hoje me faz entender melhor o meu corpo, hum, como o meu corpo se move, e ao mesmo tempo, por ser professor de dança também, acaba me ajudando a olhar o corpo do aluno, da aluna, com respeito, principalmente, e ao mesmo tempo com sabedoria de instrução. Tipo, tem uma aluna que do ano passado que eu falava pra ela, tipo, ó, você precisa fortalecer o seu core, hum, que é os músculos do abdômen, músculo do quadril, do glúteo, da, das costas, hum, que a gente chama de esse grupo muscular que vai ativar para te dar força, para fazer você fazer vários movimentos. Ainda mais num estilo de dança contemporânea que requer muita força, então a gente precisa ter um músculo pronto para isso. E ela hum, não conseguia fazer alguns movimentos que seria teoricamente fáceis de fazer, por causa dessa fraqueza. Eu falava para ela, faz esse movimento, faz esse. Então a gente com esse conhecimento técnico sim, adquirido imagino. com a fisioterapia e com a dança também, você acaba fazendo isso. Pô, posso instruir as pessoas a fazerem de Sim. uma maneira que sustentem a unção, Uhum, mas ao mesmo tempo que não precisa destruir o seu corpo e parar de sim. dançar porque você teve uma lesão ou parar de dançar porque teve um problema que é irreversível. Uau, que show. Muito obrigado aí pela orientação. Já fala aqui pra gente como encontrar você, as suas redes sociais, como procurar tanto o workshop de dança, os trabalhos da ProArt ou Boa. o Davi Garcia, fisioterapeuta, como que faz aí? Boa. Ó, o meu Instagram eu vou deixar meu profissional, porque o meu Uhum, pessoal é um pouco mais difícil de digitar, então para as uhum, pessoas não se confundirem, vou deixar o meu profissional, que é muito mais fácil, e de lá vocês conseguem me achar no pessoal. tá.
O meu profissional é @fisiodavigarcia. Certo. Então lá eu posto mais a minha vida especificamente como fisioterapeuta. Uhum. Às vezes eu jogo ali um conteúdo de dança, Hum. mas focado mais para fisioterapia mesmo. De lá você consegue achar meu pessoal, aí no meu pessoal eu posto mais a minha vida pessoal barra artística. Uhum. Se você quer fazer aula de dança e quer procurar a Balloon Art, é @balloonart. Então pode procurar pelo meu Instagram profissional que eu tô seguindo eles também, não dá pra achar Uhum. por lá. E a companhia é @ciaproarte. Então, se Uhum. você faz parte de algum ministério, quer convidar para a sua igreja, para a gente fazer um trabalho junto, para fazer um workshop, para fazer uma aula, ou para apresentar, ou receber o espetáculo livre, estamos com a agenda aberta também. Uhum. É só chamá-los na @ciaproarte que a gente vai te passar todas as informações. E eu posso adiantar que a companhia é uma companhia voluntária, então a gente evita, a gente não gosta de cobrar para fazer as coisas. E não que a gente ache, então se eu fazer 100% gratuito, Tem vou que ter deixar alguns claro que a custos. gente vai, o que a gente vai falar com você é entender a sua distância, entender, tipo, a gente pede uma ajuda de custo relacionado ao transporte. Uhum. Ao transporte, às vezes depende muito do tempo, a alimentação, mas vai depender muito do que você precisa, do que você quer, mas a gente sempre vai Sim, conversar, a gente sempre vai entender, tipo, a sua necessidade, o que você está pensando, qual que é o seu projeto, e perfeito. te ajudar a realizar ele, ou levar um espetáculo, ou levar uma enquete, um pedaço do espetáculo, ou levar Uhum. uma coreografia que seja, para servir o ministério local e servir as pessoas com aquilo que a gente faz. Amém, perfeito. Olha só, agora nós temos o Responde na Lata. Para encerrar, nós vamos Eita, para o Responde na Lata. toma até um pouco d'água. Tomar aí um pouquinho d'água, porque nós vamos falar aqui algumas perguntas bem curtas e você vai responder. Tem que ser na lata, rápido, Eita, vamos beleza? lá. Algumas aqui dá para responder até com uma palavra. E vamos começar, certo? 3, 2, 1. Corpo ou alma? Alma, Dor ou processo? processo. Hospital ou casa do paciente? Casa do paciente. Criança, adulto ou idoso? Recém-nascido de preferência. Uau! Técnica ou presença, que é unção? Aí você me pegou. É os Hum. dois. Fisioterapia ou dança? Os dois. Não dá. Não Perfeito. dá pra escolher um só. Um movimento que representa a cura. Boa. Fluxo sanguíneo. Uau! Um versículo que te sustenta no trabalho. Atos 17:28. Porque nele. Atos, 17:28. Porque nele vivemos, movemos e existimos. perfeito. O maior desafio do atendimento domiciliar. O paciente e o acompanhante. Amém. Fazer entender o processo e a família também entender qual que é o papel dela no tratamento. Agora olha lá, olha só. Estudo contínuo ou experiência prática? Os dois. Tá bom. É aquela questão da fé e da Tem unção, que né? continuar Estudo. estudando, mas ao mesmo tempo tem que ter Sim, prática. sim. Arte na igreja. Ferramenta ou resistência? O que você me disse? Por muito tempo resistência, mas ferramenta. É Ferramenta, né? ferramenta. É. Porque não somos nós que devemos resistir, que precisamos resistir, né? É Exatamente. o próprio Deus que vai Fluir as coisas. mostrando, vai fluir nas coisas, então a gente não tem que ter aquela, não, eu resisto. Não. Se falar assim, ó, eu já respondendo a pergunta que eu tô fazendo. E essa, Mas se obrigado. fala, porque eu vivi isso por conta do rap também, eu canto Ah, rap. Então, ótimo. assim, se a igreja aqui não aceita esse tipo de música, amém, glória a Deus, vou servir lá de outras maneiras. Quando eu fui para outra, né, vou para outra denominação, não, aqui você canta, traz aí o seu rap, amém, glória a Deus. Então não é que eu vou ficar lá resistindo, não, eu vou cantar só Pra pra poder mostrar que eu sou mostrar bombom. que não, Exatamente. Deus me livre de um negócio desse. Mas amém, meu irmão. Um estilo de dança que fala com sua fé. Contemporâneo. Corpo é Movimento. algo que a dor te ensinou. Resiliência. Essa é fácil, hein? Eita, Complete. Tudo o que eu faço com o corpo é para. Deus. Amém. Então fechou, tá vendo? Nem foi tão Ah, difícil. respira.
Nem foi tão difícil. Meu irmão, mais uma vez queremos agradecer, né? Agradeço sua presença aqui, agradeço ao Vitor, técnico, agradeço também ao João Lucas, que está aqui com a gente, meu filhão, que está ali do ladinho do Vitor, ali, ó, aprendendo ali uma parte, é o jovem aprendiz, E é o sobre. adolescente, o criança aprendiz, ele não está trabalhando, tá? Ele está ali do lado do. É porque ele Ele está é voluntário. voluntário, levou o menino para trabalhar. Não, calma, calma, calma. Mas vai trabalhar. Para ele vai ser muito fácil trabalhar nessa área, se ele quiser, porque ele já tem aprendido, já é o Exatamente. geração, sei lá que geração é essa, eu não me recordo A agora. A geração. Z, Y, geração do 2018, que já nasce com a tecnologia. Mas enfim, obrigado, filhão, obrigado, Vitor. Graças a Deus, obrigado, Amém. agradeço ao nosso pai. Agradeço você, Davi, mais uma vez. E você que está nos assistindo, que Deus continue. Tá em qual? Tá nessa daqui? Na 2. Que Deus continue te abençoando. Agradeço a você que está nos assistindo. Agradeço a sua audiência. Lembra de deixar o like. E abraço para o Wendel e para a Janaína, que eu descobri hoje que são os tios Davi. do Davi. O Wendel e a Janaína congregam lá na igreja onde eu congrego também. Então, aí hoje ele falou aqui, ó, eu sou o Benção, sobrinho tia, da. Deus abençoe. Não, peraí. Aquela. Deixa o abraço, pode falar. Abraço, tia Jana, tio Wendel, Estarzita e Bernarditos, que são meus primos, filhos deles. Filhos dele. E a sua esposa? Aline Oliveira, te amo. Obrigado, parceira, por tudo, pela companhia e pelos dias que a gente tem passado juntos, porque é incrível ter você como minha parceira e companheira de vida, até que ele volte. É isso aí. Glória a Deus. Então, como começamos, também terminamos. Graça e paz a todos. Amém.